A paz do Senhor, guerreiras. Queridas, se você tem dificuldade em orar, tem dificuldade ali no seu momento de oração ou de criar o hábito de orar, nós vamos iniciar uma série que eu creio que vai ser uma bênção para a sua vida, uma bênção para a vida de todas nós, porque nós vamos falar especificamente da oração. E nós vamos aprender com o nosso mestre, o Senhor Jesus, como se deve orar. E quando eu falo como se deve orar, não estou falando de aprender orações sofisticadas, né? Mudar a voz na hora da oração. Não, amadas, estou falando dos princípios bíblicos para uma oração eficaz. E nós vamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Vamos estar no texto base, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5. Já procura aí. E eu vou estar lendo a Bíblia na versão Almeida atualizada. Mas antes eu gostaria de falar para vocês o significado da palavra oração. Oração significa falar, é uma palavra que vem do latim, significa falar, dialogar, conversar. Então, quando se refere a Deus, nós estamos falando com Deus, dialogando com Deus. Mas a oração não é só isso, amados. A oração também é uma guerra espiritual, uma batalha, um momento de batalha. E um dos exemplos disso é lá no livro de Daniel, capítulo 10, quando Daniel ele estava jejuando e também pranteando em oração. Enquanto ele fazia isso, havia uma guerra espiritual para que a resposta dele não viesse até ele. Mas por ele ter perseverado na oração, ele recebeu a resposta. E a Bíblia toda fala sobre oração. Porque a oração é você ter intimidade com Deus. Então imagina aí que você tem um vizinho, você passa por ele e você não fala nada. Então você não vai ter intimidade com ele, você não vai conversar com ele. Ou então você dá bom dia, boa tarde, boa noite, mas você não tem diálogo. Você não vai até a casa dele, ele não vai até a sua casa, então provavelmente você não vai conhecer quem realmente ele é. Você vai ouvir falar, até as pessoas vão falar, ah, aquela pessoa é assim, é desse jeito, mas você não vai ter intimidade com essa pessoa. Então, da mesma forma é Deus. Você pode pedir oração para outras pessoas, olha, ore por mim. Você pode ouvir pregações, ir para a igreja, mas se você não tiver intimidade com Deus, então, se não orar, você não vai conhecer realmente quem é o Senhor. Porque você precisa ter intimidade com Deus, você precisa ter a sua própria experiência. Não é só pedir oração para as outras pessoas. É claro que nós precisamos das orações um dos outros. Até o apóstolo Paulo, ele pediu intercessão por ele. Então, nós devemos ajudar uns aos outros em oração. Mas a guerra é individual. Então, cada um tem que batalhar a sua própria guerra. Então, nós temos que ter o nosso momento específico de oração. Eu vou ler aqui o nosso texto base, Mateus capítulo 6, versículo 5. Eu vou ler o versículo 5 e 6, tá? O versículo 5 diz assim: E quando orares, não useis... amados, vou ler de novo. E quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Aqui o Senhor Jesus não está falando que é errado orar em público. Vamos trocar essa palavra sinagoga por igrejas. Não está falando que é errado orar nas igrejas, porque o próprio Senhor Jesus fala lá em Mateus, capítulo 21, vou procurar aqui para vocês. Capítulo 21, versículo 13, fala que está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Então, a igreja é um lugar de oração, é a casa de Deus. Então, tem ali a oração específica. Ele não está falando que não é para orar na igreja, e nem que não é para orar nas praças, e nem em lugares públicos, tá? Nós podemos orar em qualquer lugar, a qualquer momento. Aqui o Senhor Jesus está falando sobre a intenção do coração. Sabe, a pessoa querer orar para aparecer, querer orar para mostrar a santidade. Então, ali é igual a parábola do fariseu e do publicano, lá em Lucas. Vou procurar aqui para mostrar para vocês. Eu acho que é Lucas 18, mas eu vou procurar aqui. Que fala sobre o fariseu e o publicano. Aqui, ó, Lucas 18, a partir do versículo 9. E o fariseu, ele estava orando de si para si mesmo. Estava falando com Deus. Ele estava ali se gabando.
Senhor, graças eu te dou porque eu não sou como os demais homens, eu faço isso, eu faço aquilo. Então ele estava massageando o seu ego, ali ele já estava recebendo a sua recompensa. E o publicano não, ele fez uma oração simples, mas ele fez uma oração sincera diante do Senhor. Então, a oração dele foi ouvida por Deus. Ele saiu dali justificado. E é isso que o Senhor Jesus está querendo nos falar, que nós devemos orar com sinceridade, amados. O que realmente está em nosso coração. Não é pensar em uma coisa e falar outra, porque Deus, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece toda a intenção que há em nosso coração. Então, ore com sinceridade, não queira ficar parecendo, não queira ficar mostrando que é uma pessoa de oração. Não precisa disso, tá? Porque nós não estamos em uma competição. Nós temos que ser sinceros diante do Senhor, tá bom? Então, vamos, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Existem coisas, amadas, que não é para ficar falando para todo mundo, você não pode estar... Tem coisas que é no seu particular com Deus, e você não precisa ficar falando, né? Você não precisa ficar orando em voz alta para todo mundo ouvir. É só o seu particular com Deus. Também não é errado orar em voz alta, tá? Mas o que eu tô falando é que tem coisa que é o seu particular com Deus. E existem pessoas que às vezes a gente tá conversando com as pessoas falam, olha, eu oro todo momento. Eu oro o dia todo. Eu oro lavando louça, varrendo casa, no caminho do trabalho. E de fato, nós podemos orar em qualquer lugar, a qualquer momento, né? Nós devemos orar em todo tempo, mas nós precisamos ter esse momento que o Senhor Jesus ele está falando aqui. Ir em um lugar em secreto, não precisa ser no quarto, aqui o Senhor Jesus fala fechar a porta do quarto, mas não é especificamente o quarto, né? Então o Senhor Jesus ia lá no monte, ele orava no monte, porque lá era um lugar reservado. Então, você pode procurar um lugar reservado na sua casa, para que você venha falar com Deus. Porque quando você está fazendo outras coisas, por exemplo, você está lavando louça, varrendo casa, você está dividindo a sua atenção com as suas tarefas. Você está indo para o trabalho dirigindo, tem que prestar atenção no trânsito. Então, você precisa ter um lugar que você estará concentrado 100% na oração. Você vai estar orando de todo o seu coração. Pensamentos, sentimentos e vontades vai estar ali totalmente voltado para o seu momento com Deus. Mesmo porque quando nós estamos concentrados na oração, naquela oração maravilhosa, sentindo a presença do Senhor, nós perdemos até a noção de tempo. Nós perdemos a noção das coisas que estão em volta de nós, né? Então, você termina de orar, você olha ali o relógio, você nem acredita que a hora passou tão rápido, você nem percebeu. Porque você tem que estar ali o seu momento, tem que ter o seu momento específico ali, entre você e Deus. Então, imagina aí várias pessoas conversando na sala, e você quer conversar com uma pessoa ali específica, mas a pessoa está conversando com você, mas ela também está conversando com outras pessoas, não está lhe dando total atenção. Então, do mesmo jeito é com Deus, né? Então, Deus quer estar ali, só você e Ele, e você está falando com Deus, mas ao mesmo tempo falando com seus filhos, falando com o marido, fazendo as coisas em casa. Então, aí é ter o seu momento em particular com Deus. E eu sei que, como a oração é uma batalha, nem sempre é fácil orar, é uma guerra mesmo, né? Então, se você não tem o hábito de orar, então, primeiro, dê prioridade à oração. Porque às vezes as pessoas falam, não tenho tempo de orar, mas é a prioridade mesmo, né? Então, se você tem 24 horas no seu dia, que é o tempo que todo mundo tem, então, comece a administrar o seu tempo e dê prioridade ao seu momento de oração. Por exemplo, você sente fome, então você vai lá e você vai comer. Se você não comer, você vai morrer, você vai ficar doente e vai morrer. Então, dê prioridade também ao seu momento de oração, ao seu momento de leitura da palavra. Tire ali um tempo do seu dia para que você possa formar um hábito de oração. As pessoas que não têm o hábito de orar, você pode começar especificando um horário. Por exemplo, o momento que eu realmente tenho tranquilidade em casa para orar é meia-noite. Então, todo dia, meia-noite, coloca lá o despertador e você vai lá orar. Não precisa começar
com várias horas de oração. Claro que tem pessoas que já têm o hábito de orar, então tem menos dificuldade. Mas se você tem muita dificuldade, você pode começar orando 10 minutos. Então, você vai lá todo dia de meia-noite, ora 10 minutos. Eu estou falando um horário específico, né? Meia-noite, você pode colocar 7 da manhã, meio-dia, a hora que você quiser. Eu estou falando sempre um horário só, para que você tenha mais facilidade em formar o hábito, porque sempre naquele horário você já vai estar ligado que é o seu horário de oração. Mas se passar aquele horário e você não conseguir orar naquele horário, ora depois, a hora que você lembrar. Mas se você realmente tem muita dificuldade, uma das coisas que vai facilitar é você tirar ali sempre o mesmo horário para orar. Você começa com 10 minutos e aí você vai aumentando. Por exemplo, um dia você começa com 10 minutos, depois você aumenta 1 minuto, e depois aumenta mais 1 minuto, mais 1 minuto. E aí você vai conseguindo adquirir o hábito de orar todos os dias e ter seu particular com Deus. Agora, é claro, se você é uma pessoa que você já está habituada a orar, que você já está acostumada a orar bastante, se você orar pouco tempo, isso você não vai sentir saciada, né? Você vai querer orar mais e mais. Então, estou falando para pessoas que realmente têm dificuldade em adquirir o hábito de orar, tá certo? Nos próximos áudios, nós vamos falar sobre outros temas dentro do tema oração. Então, acompanhe todos os áudios da série, todos os vídeos da série, porque creio que isso vai ajudar muito. Até você que já tem o hábito de orar, mas às vezes, talvez, você não esteja seguindo os princípios da oração e por isso não está tendo a sua oração respondida. Tá bom, amadas? Que Deus abençoe cada uma de vocês.